Muito bom dia a todos os presentes e a todos os ministros e congregações em diferentes nações conectadas com essa atividade. E uma saudação muito especial ao missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, nessa ocasião, em Monterrey. Leiamos para o estudo de escola bíblica de hoje, domingo 18 de setembro de 2016. Vamos ler em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 15 ao 19, e diz da seguinte maneira: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Lhes suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes mandar. Mas a qualquer um que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requerirei dele. E em Isaías, capítulo 7, versículo 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Em São Mateus 1, 23, e pensando ele nisso, José, pensando nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 20. Versículo 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhes ordenara e recebeu a sua mulher. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso tema para essa ocasião, hoje, domingo 22 de setembro, na escola bíblica de hoje, temos como tema o maior sinal na terra é um profeta. O maior sinal na terra, um profeta. Podem se sentar, por gentileza. Como Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, que desde antes de nascer e desde antes dele estar no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e o tinha dado por profeta às nações. Ou seja, que um profeta já vem eleito, escolhido, ordenado por Deus, predestinado por Deus para ser profeta, e por isso vem com o subconsciente e o consciente juntos, as duas consciências, as três juntas, e por isso ele pode ver em outras dimensões o que Deus quer que ele veja. Vem para um propósito divino, um verdadeiro profeta de Deus, o qual é enviado ao povo de Deus, do pacto que está vigente, para o tempo em que Deus envia a esse profeta. Aí também há falsos profetas, há também falsos profetas, e tem que saber quem são os verdadeiros profetas através da história, para nos dar conta de que um verdadeiro profeta de Deus é enviado de Deus e foi ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo, e vem com a palavra de Deus nele, encarnada, para falar ao povo de Deus e dar a conhecer o programa de Deus para o tempo em que esse mensageiro de Deus está vivendo. Desde Adão, temos profetas de Deus. Adão foi um verdadeiro profeta de Deus, e vieram mais profetas, como Abraão, como também tinha vindo Sete, e como tinha vindo Matusalém, como tinha vindo Noé. Tem profetas de etapas de uma dispensação, e tem profetas dispensacionais. Os profetas dispensacionais são os maiores no programa divino. Só tem
7 profetas dispensacionais, que são Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Moisés para a lei, para a dispensação da lei, a quinta dispensação, Jesus para a dispensação da graça, a sexta dispensação, e um profeta igual Moisés está prometido para o último dia, no qual estará o Espírito de Deus ungindo, portanto será ungido de Deus para a dispensação do reino. Portanto, a sua mensagem é o Evangelho do Reino para o povo hebreu, para a introdução do reino milenial, para a introdução da restauração do reino e trono de Davi. Essa é a grande bênção que há para o povo hebreu nesse tempo final. Sem essa bênção, o povo hebreu desapareceria da face da terra, mas com essa bênção da parte de Deus, para a restauração do trono e reino de Davi, Israel terá a capital do reino do ungido do Messias, a terá na terra de Israel, ou seja, em Jerusalém. Jerusalém será a capital do reino do ungido, do Messias, do Cristo. E todo o território de Israel, mas o que falta por ser acrescentado será o Distrito Federal. E todas as nações que fugirão a Israel neste reino viverão em paz juntamente com Israel. Todas as nações que se unirão a Israel serão parte do reino do ungido de Deus, do Messias, de um profeta como Moisés. Esta profecia se cumpriu, Jesus Cristo, e volta a se repetir, volta a se cumprir nesse tempo final, na vinda do ungido, na vinda do Messias, para a restauração do trono e reino de Davi. Temos a promessa em Isaías, capítulo 9, versículo 6 ao 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado admirável, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de paz. O seu império e a paz não terão limites sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, dispondo e confirmando o juízo e a injustiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Será uma obra divina, a restauração do trono de Davi e reino de Davi. Somente Deus pode realizar, o qual assim fará nesse tempo final.
E em São Lucas, capítulo 1, quando aparece o anjo Gabriel, a Virgem Maria lhe diz: e entrando o anjo onde ele estava, disse: Salve, muito favorecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mas ela, quando viu, se turvou por suas palavras e pensava: que saudação seria essa? E então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus, e agora conceberás em teu ventre e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Nós temos aqui a promessa e motivo do nascimento de Jesus através da Virgem Maria. Veja o que a continuação diz. Então, Maria disse ao anjo: como será isso, pois não conheço o varão? Respondendo o anjo, lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pelo qual também santos, o que nascerá será chamado Filho de Deus. E eis que a tua parenta Elizabeth, ela também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, a que chamavam estéril, porque nada é impossível para Deus. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo conforme a tua palavra. E o anjo se foi de sua presença. Aqui podemos ver essas escrituras, onde vemos o maior sinal que tenha sido manifestado por Deus e visto por seres humanos, o sinal de um profeta, porque o maior sinal da parte de Deus na terra é um profeta. Por isso Jesus também dizia que ele não fazia nada senão o que o Pai lhe mostrava, ou seja, que via na dimensão espiritual, a dimensão angelical, a dimensão dos anjos, a dimensão dos espíritos, ou seja, que um profeta já vem ensinado por Deus para ver na dimensão dos espíritos. Jesus podia ver tanto na dimensão de Deus como na dimensão quinta, que é a dimensão onde estão os espíritos maus, mas a 6ª dimensão é onde estão os espíritos bons, os anjos bons. Em uma ocasião, Jesus disse que via Satanás, que caía do céu, que vinha do céu caindo. Isso está no Evangelho segundo São João.
via caindo como um cometa. Agora, através da história bíblica, para cada dispensação, Deus tinha em seu programa já desenhado um profeta maior, um profeta dispensacional, que é um mensageiro enviado de Deus para toda esta dispensação, sua mensagem. Ou seja, que tudo que vai se mover nessa dispensação para a qual Deus envia este profeta dispensacional para começar uma nova dispensação, tudo vai girar em torno da mensagem desse profeta dispensacional. Um profeta vê onde outras pessoas não podem ver. Portanto, ele sabe o que vê. O maior sinal na terra, um profeta. Sabemos que a dispensação da graça tem estado chegando ao seu final. Portanto, a dispensação do reino está se preparando para começar depois da grande tribulação, começar no reino do Messias, o reino do ungido de Deus, o reino e trono do filho de Davi, onde o trono vai ser restaurado e se sentará um profeta, o filho do homem, para reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Este será o reino do Messias, o reino do ungido. Um profeta, como Moisés, está prometido, o qual será o profeta da dispensação, da sétima dispensação, dispensação do reino. Por isso Israel está esperando a vinda, a chegada de um profeta, de um homem, como Moisés. Por isso, temos também a profecia de Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao 14, a profecia dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus, e em Apocalipse 11 já aparecem em seu ministério no meio de Israel para ministrar, profetizar por 3 anos e meio, que é a parte de tempo que completa a semana 70 na profecia de Daniel, capítulo 9. Faltam 3 anos e meio a Israel para se completar as 70 semanas. E isso será cumprido com a vinda e chegada de um profeta como Moisés a Israel. Encontramos que tudo é simples quando é aberta a Escritura e aberto o entendimento das pessoas.
Até nos dias de Jesus, os discípulos de Jesus Cristo não entendiam tudo aquilo que Jesus falava. Quando ele falava do Filho do Homem, que seria entregue e morto, eles não entendiam isso, porque eles esperavam que o reino fosse restaurado naqueles dias. E no livro dos Atos, capítulo 1 diz: restaurarás tu o reino a Israel nesse tempo? E Jesus disse: não corresponde a vós saber os tempos e as estações que o Pai pôs em seu poder apenas. Estava já ressuscitado e já estava aparecendo aos seus discípulos durante um lapso de tempo de 40 dias. Durante esse tempo, esteve falando a eles a Escritura, ensinando-lhes, revelando-lhes a sua palavra. Depois, os mandou ao aposento alto a Jerusalém para que esperassem a vinda do Espírito Santo, para que depois fossem testemunhas de todas as coisas que viram, ouviram a Jesus no ministério que teve de 3 anos e meio. Os discípulos esperavam a restauração do reino naqueles dias, mas não era para aqueles dias, embora aquela era uma era de pedra angular. É para o nosso tempo, para depois da dispensação da graça, entrar a dispensação do reino e ocorrer a restauração do reino e trono de Davi. Nas profecias, encontramos que Jesus ressuscitou depois de 40 dias, subiu ao céu, mesmo que já ao ressuscitar, depois subiu ao céu para apresentar o sangue do seu sacrifício, como o sangue que nos limpa de todo pecado, e retornou e esteve com seus discípulos por 40 dias, aparecendo a eles, principalmente aos domingos, para estar em reuniões com Jesus e os seus discípulos. O domingo é muito importante porque o domingo vem a ser o primeiro dia da semana e também é o 8º dia, porque é o dia que segue o 7º dia da semana, o sábado. O 8º dia, ou dia de domingo, também representa a era de pedra angular. E é na era de pedra angular que foi cumprida a primeira vinda de Cristo, e é na era de pedra angular que a segunda vinda de Cristo, do ungido, se cumprirá plenamente. E como houve discípulos de Jesus ali, discípulos da primeira vinda, agora discípulos da segunda vinda de Cristo, haverá discípulos da segunda vinda de Cristo. E assim como lá eles, no aposento alto, receberam as primícias do Espírito, no dia 10, de estarem ali reunidos, todos no aposento alto, ao 10º dia, receberam as primícias nesse tempo final. Todos os que estarão no aposento alto da era de pedra angular receberão a porção dobrada, receberão a porção espiritual, recebem o Espírito Santo para estarem ali e receberão a segunda porção, que é a redenção do corpo, nossa adoção
física e será nossa transformação para ter um corpo jovem, eterno, imortal, incorruptível e glorificado como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem e com o qual está sentado no trono de Deus no céu. Essa é a promessa para os crentes em Cristo que estariam vivendo nesse tempo final. Filipenses, capítulo 3. Nos diz assim: mas a nossa cidadania está nos céus. Por que a nossa cidadania está nos céus? Porque o novo nascimento não é terrenal, senão do céu. De onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Com esse poder que ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Com esse poder, porque o que está sentado no trono é o que tem o poder. Com esse poder criador, é que ele, em sua vinda, vai transformar nossos corpos mortais para que seja semelhante ao corpo da sua glória. E então, sempre fisicamente estaremos com Ele no seu reino. É grande a bênção que correspondeu a nós, sobretudo a bênção para esse tempo final. A transformação, ressurreição e transformação não aconteceu no dia de São Paulo, apenas no espiritual. Na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, tampouco aconteceu a transformação dos crentes que estamos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo, porque isso é para a era de pedra angular, como foi para a era de pedra angular, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, que no capítulo 27 de São Mateus ressuscitaram quando ele ressuscitou e apareceram a muitos dos seus familiares em Jerusalém. Também, quando os mortos em Cristo ressuscitam, vão aparecer aos crentes que estão vivos no tempo final. Aos crentes que esperam a vinda do Senhor. E quando os vejamos, seremos transformados.
e estaremos aqui na terra de uns 30 a 40 dias, como quando Cristo ressuscitou e com Ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, e Cristo esteve com eles uns 40 dias, aparecendo e ensinando a eles a respeito da Palavra de Deus. E agora estamos esperando tudo o que foi prometido, que vai ser soado, vai ser pregado, vai ser revelado a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e os que vivemos seremos transformados, nos diz São Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 58. Ou seja, que tem uma voz de trombeta, de grande voz de trombeta, o qual é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem dispensacional soando, sendo ouvida nesse tempo final. E, consequentemente, haverá um grande sinal, o maior sinal do tempo final será o sinal de um profeta com a grande voz de trombeta, a trombeta final, soando a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem para a dispensação do reino, a sétima dispensação. E é isso que Israel também ouvirá. Mas primeiro ouve a grande voz de trombeta, os crentes em Cristo do último dia, que estarão na era de pedra angular. Simples assim. O maior sinal na terra, um profeta. Estávamos com ele o tempo todo, e até quando ele criava o universo, estávamos com ele, estávamos nele, assim como fisicamente estávamos em nossos pais terrenais, e antes disso estávamos em nossos avós, e antes disso estávamos em nossos bisavós, como Levi, quando dizimou a Melquisedeque, Abraão, disse que Levi dizimou quando Abraão dizimou, e ainda não tinha nascido o pai de Levi, não tinha nascido tampouco Jacó, pai de Levi, tampouco Jacó tinha nascido, e tampouco Isaac tinha nascido. Ou seja, que estávamos em Abraão, estavam em Abraão, no pai da fé. Todos os descendentes de Levi, Levi como cabeça da tribo, estava em Abraão, assim como nós estávamos em nossos pais terrenos, depois em antes em nossos avós, e antes disso em nossos bisavós. 4 gerações atrás surgiu a vida em nós, e depois na 4ª geração, que corresponde à pessoa, é que surge como pessoa através de pais terrenos. Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nesta ocasião, na Escola Bíblica de hoje, domingo, 18 de setembro de 2016, na Grande Carpa Catedral, em Cayey, Porto Rico.
Que Deus lhes abençoe grandemente a todos, os presentes e os que estão em outras nações. E até sexta e próximo domingo, que eu estarei com todos vocês, que estão em diferentes países. Eu estarei com vocês nessa ocasião, por via satélite e internet. Tenham todos uma boa tarde. Que Deus lhes acompanhe e lhes guarde e use sempre grandemente você em sua obra neste tempo final. Deixo com vocês aqui ao reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país deixa o ministro correspondente. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue tendo um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo nosso Salvador.